Bom, pode interromper a hora que você quiser, tá? Tá bom, professor. Então, a gente começou aquela aula que não conseguimos terminar, falando sobre a diferença entre os fluxos em 1D e 2D. Lembrando aqui que o fluxo em 1D, que é um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem que satisfazem uma expressão como essa daqui, dessa função f é uma função conhecida, eles determinam soluções, ou seja, o comportamento da variável x como função do tempo, são caracterizadas por esse tipo de situação em que você tem pontos fixos, são pontos em que esse x ponto é zero, ou seja, se o sistema começar nesse ponto, ele vai ficar aí para sempre, e outros, e esses pontos eles podem ser tanto pontos fixos estáveis quanto pontos fixos instáveis, né? Pontos fixos estáveis são aqueles que, se você não começar em cima deles, mas começar um pouco afastado deles, à direita ou à esquerda, o fluxo te leva de volta para esse ponto, fazendo a solução convergir para esse valor do ponto. E o caso dos pontos fixos instáveis é o contrário. Se você não começa em cima deles, o valor do x e t vai se afastando do valor daquele ponto, né? Então, esses aqui são os estáveis, esses aqui são os instáveis. Bom, muito bem. Por causa dessas características e porque todo fluxo tem que se propagar ao longo dessa linha, né, que é a linha de x, tudo que se pode esperar desse tipo de solução é uma convergência ou uma divergência com relação a um certo valor. E essa convergência e divergência acontece de forma monotônica, como a gente diz, ou seja, digamos que aqui você tenha, vou chamar esse ponto aqui de x0, tá? E digamos que você comece aqui em x1. Então, se eu for traçar o gráfico de como o x varia com o tempo, o que eu vou ver é uma coisa em que o x começa em x1 aqui, t igual a zero. À medida que o tempo vai passando, esse valor vai se aproximando do valor x0, que é o valor do ponto fixo estável, convergindo para esse valor depois de um tempo suficientemente longo. Tá? Então, mas observe que essa convergência acontece sempre de maneira que o x vai aumentando, 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 mesmo que ele mude a taxa como ele aumenta, mas ele vai sempre aumentando em direção ao x0. Não existe nenhuma chance, por exemplo, do x como função do tempo fazer alguma coisa como, por exemplo, uma curva desse tipo aqui. Tá? Então, ele não vai evoluir, depois voltar para valores menores, e depois subir, descer, até voltar para o valor do x0. Então, você não vai observar aqui nesse tipo de situação nenhum tipo de comportamento que não seja um comportamento monotônico como esse. Então, tem certos comportamentos que a gente sabe que podem existir na natureza, como, por exemplo, uma situação em que você tem uma oscilação. O que seria uma oscilação? É quando o valor dessa variável x muda em função do tempo, de maneira que ela vai cercando o valor, um certo valor, como, por exemplo, esse valor do ponto fixo. Então, se aqui oscilar, você teria que sair dessa linha para poder ficar indo e voltando em torno desse ponto. Como todo fluxo tem que acontecer ao longo da linha, ele não tem como sair da linha. Então, uma oscilação nunca vai acontecer aqui. Tá? Então, Ok. tudo que pode acontecer é alguma coisa como essa linha azul aqui. Nada além disso é permitido, porque o fluxo é unidimensional. Tudo bem? Sim. Já no caso 2D, você viu ali que se eu pudesse sair da linha, né, e aí eu teria uma dimensão a mais para o meu fluxo caminhar, esse tipo de coisa pode ocorrer, e de fato a gente vai ver que ocorre. Então, o fluxo 2D, eu vou caracterizar ele, esse nome 2D, significando não apenas que ele necessariamente ocorre em duas dimensões, mas que ele tem duas equações de primeira ordem para descrevê-lo. Então, genericamente, a gente descreve esse fluxo com duas equações, uma para uma variável x, então tem um x ponto, que é igual a uma função. Como agora eu tenho duas variáveis,
porque eu tenho duas equações, essa função vai depender de duas variáveis, x e y, digamos. Enquanto que o y ponto, que é a segunda equação, depende de uma outra função, que também depende de x e y. Essas funções aqui vão depender de cada um dos problemas que a gente estiver estudando, como você viu para o caso, por exemplo, do fluxo 1D. Tá? Já essa situação aqui pode, em princípio, me permitir situações de oscilação, como essa que eu mencionei, que não acontece para o caso 1D. Bom, vamos analisar esse tipo de situação genérica aqui, iniciando com um caso simples, para a gente poder tirar propriedades gerais, que vai nos ajudar a entender o que acontece em qualquer situação, seja lá quais forem os valores dessas funções f e g. Então, vamos começar aqui olhando para o chamado sistema linear. Esse sistema linear vão ser um conjunto de duas equações como essas, em que essas funções f e g são funções lineares, ou seja, dependem apenas de potências de ordem 1 ou de ordem 0, das variáveis x e y. Então, por exemplo, uma situação como essa seria aquela em que eu tivesse x ponto igual a ax mais by. Veja, essa equação depende de x e y com potência 1 e o y ponto de 6x mais dy. Esses a, b, c e d são constantes. Vamos pôr aqui reais, mas na verdade elas podem ser até complexas também, não importa, tá? Mas vamos deixar como real. Bom, essa equação, como eu tinha mencionado na aula passada, ela pode ser reescrita na forma de um sistema matricial, porque esse tipo de equação eu posso simbolizar assim, ó, como uma matriz coluna, x ponto, y ponto, igual a uma matriz 2 por 2, constituída pelos coeficientes, aqui, ou seja, A, B, C e D, nessa ordem, porque é essa ordem que eles aparecem, vezes uma outra matriz coluna, x e y. Quando você multiplica essa matriz por essa daqui, o resultado é exatamente essa equação, essas duas equações, tá? Então, a gente simbolizou isso daqui, chamando essa matriz coluna de x, com essa forma aqui, para lembrar que a gente está falando de uma matriz. Essa matriz 2 por 2 aqui, como uma matriz A. E se essa daqui é x, essa daqui que é a derivada dela, é x ponto. Então, o nosso sistema de duas equações lineares passa a ser representado por essa equação aqui da forma matricial. X ponto igual a matriz dos coeficientes A vezes x. Tá? E, bom, essa é uma equação de primeira ordem, né, nessa forma matricial, mas a gente vê de cara que uma solução de ponto fixo aqui, ou seja, quando esse lado da equação é zero, x ponto igual a zero, se essa matriz x for zero, o que quer dizer isso? Que a matriz coluna xy é igual a matriz coluna 0, 0. Significa, portanto, que um ponto fixo aqui é a origem, x igual a zero, y igual a zero. Então, toda equação linear vai ter, com essa cara aqui, né, vai ter como ponto fixo sempre a origem. Pelo menos a origem é um ponto fixo. Talvez existam outros, mas certamente a origem é um desses. Tá legal? Sim. Bom, aí eu tinha dito que, além disso, né, essa equação, esse tipo de equação, porque é uma equação linear, ela tem a seguinte propriedade. Digamos que eu tenha, como solução dessa equação, duas possibilidades. Uma que seria a seguinte, x1 igual a uma... Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Bom, tudo bem. x1, deixei só assim. Depois é que eu vou dar uma cara para isso daqui.
Então, digamos que eu tenha x1 e x2 como duas possíveis soluções dessa equação aqui. Tá? Então, seriam soluções da equação acima. O que é que significa isso? Significa que x1 ponto é igual a matriz A vezes a matriz coluna x1. E x2 ponto, de forma similar, é a matriz A vezes a matriz coluna x2. Bom, então a gente diz o seguinte, se isso for verdade, se eu tiver duas soluções como x1 e x2 para essa equação, se eu combinar essas duas soluções de forma linear, chamando uma solução resultante de z como sendo uma constante c1 vezes x1 mais uma constante c2 vezes x2, então esse z também vai ser solução dessa equação. A gente pode mostrar isso daqui fazendo o seguinte. Então, como eu disse, se x1 e x2 são soluções da equação x ponto igual a ax, então vamos tomar essa combinação. Vou tomar z como sendo c1 x1 mais c2 x2 e vou derivar em relação ao tempo. Lembrando que tanto x1 quanto x2 são funções do tempo, assim como, portanto, z também vai ser. Então, eu teria z ponto igual a c1 x1 ponto mais c2 x2 pontos. Bom, agora, pela nossa hipótese, x1 e x2 são soluções dessa equação, o que quer dizer que eles têm que satisfazer, cada um deles, a uma equação como essa aqui, x1 ponto igual a x1, x2 ponto igual a x2. Então, se eu uso isso, aqui C1, x1 ponto, que vai ser, portanto, AX1, mais C2, x2 ponto, que vai ser AX2. Bom, o A aparece os dois, nas duas termos aqui, então eu posso colocar ele em evidência. Eu vou colocar ele em evidência pela esquerda, porque, como eu falei para vocês, isso daqui trata-se de um produto de matrizes, e a ordem com que as matrizes aparecem num produto define o resultado desse produto, então não posso simplesmente colocar à direita ou à esquerda. Se ele aparece à esquerda, eu tenho que manter ele à esquerda. Tá? Então aqui vai ficar C1 x1 mais C2 x2. Bom, e isso daqui é o próprio Z. Então, portanto, nós temos aqui A vezes Z. Então, eu tenho aqui Z ponto igual a vezes Z, e, portanto, Z também é uma solução dessa equação. Tá? Então, a equação do sistema linear, ela pode ter como soluções duas funções como x1 e x2, e se eu combinar essas, eu também obtenho uma solução da mesma equação. Tá? Se eu combinar dessa forma aqui, uma combinação linear, eu também obtenho um resultado que também vai ser solução daquela equação. Isso é uma propriedade dos sistemas lineares. Tá? Se por um acaso aqui, um desses aqui tivesse, por exemplo, um quadrado, tá? Que ao invés de aparecer assim x e y, aparecer assim, ó, x quadrado y, x quadrado y quadrado, é fácil mostrar que esse tipo de propriedade não poderia ser verificado nesse caso, tá? Em geral. Bom, um exemplo para esse tipo de situação no sistema linear é aquele do problema massa-mola, ou sistema massa-mola ou oscilador harmônico simples. Como é que é esse caso? Bom, esse é um caso que a física estuda constantemente, que você tem
uma massa, um bloco com uma massa M, ao qual é acoplado uma mola sofre deformação elástica com a constante elástica K. Existe uma posição, quando essa mola está relaxada, ela não está nem comprimida nem distendida, em que a massa se encontra, e a gente chama essa posição de equilíbrio, porque se a gente deixa a massa nessa posição parada, ela vai ficar parada aí, ou seja, nenhuma força está agindo sobre a massa devido à mola, porque a massa se encontra nessa posição de equilíbrio, quando a mola não está nem comprimida nem distendida. Tá? Então aqui eu vou chamar esse eixo de X. Agora, se por um acaso eu fizer o seguinte, eu esticar a mola, puxando então a massa aqui para a direita, tá? Aqui é a origem. Agora eu vou colocar ela aqui nessa posição X, que está à direita da origem, portanto, um valor positivo. A mola agora está esticada. E essa massa passa a sentir uma força, F, direcionada de maneira a tentar trazê-la de volta para essa posição de equilíbrio. Então, a mola puxa a massa de volta para essa posição de equilíbrio. Tá? Se por um acaso eu faço o contrário, ao invés de estender a mola, eu comprimo ela, então agora eu empurro a massa para uma posição aqui à esquerda da origem. Tá? A origem está aqui. E agora a mola está comprimida. Bom, vamos localizar essa posição aqui como uma posição também X, só que agora esse X está à esquerda da origem, então é um X negativo. Então a massa está aqui, e nesse caso a massa também experimenta uma força devido à mola, e essa força agora ela procura também, como no outro caso, mas agora no sentido oposto, empurrar a massa de volta para a posição de equilíbrio. Então, essa força que a mola executa sobre a massa é uma força restauradora. Ela tem esse nome porque essa força sempre tenta restaurar a massa de volta para a posição de equilíbrio, aquela posição onde ela se encontrava quando a mola não estava nem comprimida nem distendida, e, portanto, a força era zero naquela posição, certo? Ok? Então, essa força, ela, numa mola ideal, ela tem como característica o seguinte: além dela apontar sempre na direção da posição de equilíbrio, ela é proporcional ao deslocamento em relação a essa posição de equilíbrio. Então, por exemplo, se esse x aqui vale 2, digamos, a força tem um certo valor. Se por um acaso eu estendesse, se a mola agora fica estendida para uma posição 4, a força vai ter o dobro do valor que ela tinha nessa posição 2. Tá? Quando ela está na posição meio, ela tem metade do valor que ela tinha na. Desculpe. Se ela está na posição 1, ela vai ter metade do valor que ela tinha na posição 2, tá? E assim sucessivamente. Então, essa força, ela tem uma cara analítica com essa expressão aqui. Isso aqui é a chamada lei de Hooke. Batizado assim em homenagem a esse sujeito aqui, Robert Hooke, que foi um físico do século XVIII, século XVII, aliás, que estudou esses problemas de deformação elástica. Tá? Note que esse sinal negativo aqui, ele está presente justamente para indicar essa propriedade restauradora da força, como aqui. Quando o x é positivo, a força está agindo no sentido negativo do eixo x, ou seja, da direita para a esquerda. Quando o x é negativo, como aqui, a força tem que agir no sentido oposto, da esquerda para a direita, portanto, no sentido positivo do eixo x. Tá? Então, x negativo, a força fica positiva, x positiva, a força fica negativa. Apenas para identificar, claro, isso não é um módulo, isso é a orientação do vetor, né? Apenas para identificar que essa força está sempre apontando no sentido do ponto de equilíbrio. Tá legal? Sim, deu para Então, entender, professor. note o seguinte, em termos da dinâmica, do que é que a gente espera aqui.
Se eu pego a mola e deixo a massa nessa posição, não vai acontecer nada, né? Se ela estiver parada aqui, ela vai continuar parada. Agora, digamos que eu estique ela e solte, tá? O que é que vai acontecer? Bom, como eu estiquei ela, vai aparecer essa força restauradora tentando trazer ela de volta para a posição de equilíbrio. Aí, o que vai acontecendo? A massa vai começar, ela está esticada, como aqui, ela vai começar a se mover para a esquerda, na direção do ponto de equilíbrio. Tudo bem? Ela vai se movendo, acelerada por conta dessa força, e quando ela chega na posição de equilíbrio, a intensidade dessa força, de acordo com essa expressão, é zero. Tá? Porque esse é o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Sim. Mas a primeira lei de Newton diz o seguinte para a gente, que quando um corpo tem uma força resultante sobre ele que é nula, ou esse corpo permanece em repouso, se ele já estiver em repouso, ou em movimento uniforme, se ele já estiver em movimento. E como aqui ele está se movendo para a esquerda, e a força nesse ponto é zero, ele vai continuar se movendo para a esquerda, inicialmente com aquela velocidade constante. Mas assim que ele cruzar o zero e passar para valores negativos de x, vai aparecer uma força como essa daqui, tentando empurrar ele de volta para aquela posição de equilíbrio. Então, essa força aqui vai se opor ao movimento dele. Então, mas ele está se movendo, a força se opõe ao movimento dele, ela vai agindo sobre ele até que o corpo para numa posição à esquerda. Ele para, mas agora tem essa força empurrando ele para a direita, ele vai ser empurrado para a direita para aquela posição de equilíbrio. E aí vai acontecer a mesma coisa, ele chega na posição de equilíbrio, a força total é zero, mas ele está se movendo, então ele continua se movendo para a direita, vai aparecer uma força agora para a esquerda, então vai freando ele, ele vai andando para a direita até que essa força é suficientemente forte para a velocidade do corpo se anular, então ele para e depois volta a ser empurrado para a esquerda por causa da presença dessa força. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio. Ora na direita, ora na esquerda. Ora na direita, ora na esquerda, tá? Se essa superfície não tem atrito, isso vai acontecer indefinidamente. Tudo bem? Na situação real, né, de um experimento prático, é claro que essa superfície teria algum atrito, mas que fosse pequeno, uma hora, por conta desse atrito, o corpo acabaria parando definitivamente. Mas se esse atrito fosse suficientemente fraco ou não existir nada, esse corpo aqui pode se mover indefinidamente. Tá? Sim. Bom, agora em termos da nossa linguagem sobre o sistema linear, como é que fica essa descrição desse problema? Bom, a gente começa a descrever esse problema usando a lei de Newton. Então, usando aqui a segunda lei de Newton, eu tenho massa vezes a aceleração, que é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, é igual à força total sobre o corpo. Nesse caso, a única força presente é a força elástica, menos kx. Então, essa expressão aqui eu posso escrever como d2x dt2, passando esse m dividido para o lado de lá, igual a menos k sobre m vezes x. Eu vou usar um símbolo aqui, para não ficar carregando essa fração. Eu vou chamar essa fração, k, constante da mola, dividido pela massa, igual a ômega zero ao quadrado. Esse ômega zero a gente chama de frequência angular. Tá? Então, essa equação aqui, ela é menos ômega zero ao quadrado vezes x. Bom, então deixa eu vir aqui para uma página depois. Então, a gente tem a seguinte equação. A segunda derivada, x2 ponto, igual a menos ômega zero ao quadrado vezes x. Bom, agora eu vou escrever essa equação de segunda ordem como duas equações de primeira ordem, para ter o meu sistema de linear. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar duas variáveis. Uma variável é o x. Então, uma das minhas variáveis é x e a outra variável vai ser a definição de velocidade, que é x ponto. Então, x ponto vai ser igual a v, tá? A v é de velocidade. Portanto, com as variáveis x e v, essa equação pode ser escrita como sendo x ponto igual a v, que é a própria definição da velocidade, e v ponto, já que v é a minha outra variável, v ponto é x2 ponto, que é menos ômega zero ao quadrado vezes x.
Então, agora, no lugar de x e y, eu tenho essas duas variáveis, x e v. Então, eu tenho um sistema aqui, para essas duas variáveis, um sistema linear. Veja que esse sistema aqui, ele pode ser escrito assim, ó. X ponto igual a 0 vezes x, mais 1 vezes v, e v ponto igual a menos ômega zero ao quadrado vezes x, mais 0 vezes v. Ou seja, esse par de equações pode ser descrito na forma matricial como x ponto v ponto igual a o conjunto de coeficientes aqui, uma matriz com os coeficientes, 0, 1, menos ômega zero ao quadrado e 0, vezes a matriz coluna x e v. Tá bom? Então, esse daqui é o nosso sistema de equações representado na forma matricial. Depois a gente vai voltar para essa forma, mas eu quero apenas avaliar que tipo de fluxo pode acontecer para esse conjunto de equações quando eu analiso daquela forma qualitativa, olhando como é que o fluxo aponta, tá? Para ver a estabilidade do ponto fixo. Bom, um ponto fixo a gente viu que era a origem, né? Quando x e v são zeros. Tá? X ponto igual a zero, v ponto igual a zero, v igual a zero, x igual a zero. Então, esse ponto aqui, a origem, é um ponto fixo. Meu diagrama aqui é de x e v. Bom, eu vou marcar aqui 4 pontos especiais. Eu vou marcar um ponto aqui no eixo x, à direita e à esquerda. Vou marcar um ponto aqui no eixo v, acima e abaixo. E a gente vai fazer uma análise parecida com o que a gente fez no caso unidimensional. Não lembra? No caso unidimensional, a gente analisava o fluxo assim. Você tem um ponto fixo e você olhava como a função se comportava em torno daquele ponto fixo. Se a função fosse positiva, você desenhava uma seta apontando para a direita, né, no eixo x. Se ela fosse negativa naquele lugar, você desenhava uma seta apontando para a esquerda. Não era assim? Correto. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que para os eixos x e y. Então, para o eixo x, eu vou ter uma seta apontando para a direita quando a função for positiva naquela direção, e a esquerda quando for negativa, do jeito que era para o caso 1D. E no eixo y, como é o eixo y, né, perpendicular, ao invés de ser para a direita e para a esquerda, vai ser para cima ou para baixo. Ok. Legal? Então, quando for positivo, é para cima. Quando for negativo, é para baixo. Então, vamos começar aqui com esse ponto, por exemplo. Aqui eu estou olhando, eu vou olhar, né, nesse ponto aqui, x igual a zero. Então, o v ponto é zero, já estou em cima do valor do ponto fixo em v. Eu vou olhar a equação para o x ponto. Então, veja, quando o v for positivo, ou seja, quando eu estiver no quadrante, no semiplano superior, aqui acima, né, nessa parte aqui toda v é positivo. X ponto vai ser positivo, então eu vou desenhar uma seta aqui apontando para a direita. Já aqui embaixo, o v é negativo, então eu aponto uma seta para a esquerda. Tá? Aqui agora eu vou olhar em cima do eixo x, que é quando o v é igual a zero. Se v é igual a zero, x ponto é zero, eu só olho a equação do v. Então, veja que agora eu tenho v ponto igual a menos ômega zero ao quadrado vezes x. Então, quando o x for positivo, a função do v ponto é negativa. E aí a minha seta vai apontar para baixo. Então, x positivo, seta aponta para baixo. X negativo, esse valor vai ficar positivo, e aí a minha seta aponta para cima. Tá? Ok. Então, em torno do meu ponto fixo, que é a origem, o fluxo vai ocorrer dessa maneira aqui, seguindo essa orientação. Se eu pudesse olhar, analisar pontos intermediários entre esses que eu marquei, eu teria alguma coisa assim. Tá? E esse fluxo, ele representa exatamente o tipo de comportamento que a gente tinha discutido sobre o movimento daquela massa. Porque, veja só, o que é que significa esses pontos que eu marquei aqui? Chamar esse ponto aqui de 1, 2, 3 e 4, certo? Sim. Vamos começar pelo ponto 2, tá? Não pelo ponto 1, daqui a pouco eu te explico por quê. Vamos começar pelo ponto 2. No ponto 2, eu tenho v igual a zero e um x positivo. O que é que significa isso? Isso é aquele ponto
em que eu estico a mola máximo, ele está num X positivo e ele está parado inicialmente. Tá Ok. bem? Sim. Aí eu solto. O que é que vai acontecer quando eu soltar? Ela vai começar a se mover para a esquerda, né? Na Isso. direção do X igual a zero. Então, veja, a minha setinha aqui vai fazendo o X ficar menor, indo na direção do zero. O que é que vai Isso. acontecendo com a velocidade? A velocidade vai, ela é zero, aqui ela vai aumentando uma hora, até que chega nesse valor aqui, quando ela é o maior possível. Uhum. A partir desse ponto aqui, quando ela cruzar o zero, aparece uma força no sentido oposto, freando então. Então a velocidade começa a diminuir, ok? Perfeito. Então veja, ela vai indo na direção do x igual a zero, chega nesse valor, a velocidade em módulo, ela é negativa, porque ela está indo da direita para a esquerda, mas em módulo ela chega no seu maior valor, aqui, ó. Aí ela começa a diminuir, veja, a velocidade está nesse eixo aqui. Então, se eu acompanho essa seta, note que eu estou indo na direção da velocidade igual a zero. Uhum. O que significa a velocidade igual a zero? Significa quando ela atravessar o zero, chega lá no outro ponto, onde ela comprime a mola no máximo e para. Tá? E aí ela chega no máximo valor de x negativo. Então, chega nesse ponto aqui e a velocidade é zero. Aí a Ok. força empurra ela de volta para a direita, então o x vai começando a aumentar e a velocidade também, até que ela chega nesse ponto, quando o x é zero, então ela está passando na origem, no ponto de equilíbrio, e a velocidade é a máxima possível. E aí começa a acontecer tudo de novo. Então, quando ela chega nesse ponto, ela está cruzando o zero, indo para a direita agora, e aí a força agora aponta para a esquerda, então vai freando, a velocidade vai diminuindo, até que chega no ponto 2, que é quando ela estica completamente, e aí ela para. E aí repete todo o processo que a gente descreveu. Ok? Ok. Então, esse tipo de fluxo aqui ocorre nessa equação. E note que esse tipo de fluxo ele não pode ocorrer no caso unidimensional, tá? Uhum. Porque eu só tenho lá uma direção. Então, ou ele se aproxima ou se afasta daquela direção. Aqui, como tem duas, ele pode se aproximar e se afastar de maneiras diferentes por cada uma das direções, produzindo, então, esse tipo de comportamento em que eu vou ter uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio, que nesse caso é a origem. Tá? De fato, a gente pode mostrar que qual é a forma dessa curva aqui, olhando para a equação da energia desse sistema. Então, se eu pegar a energia mecânica total do sistema massa-mola, a energia total, ela é uma soma, energia mecânica, é uma soma da energia cinética com a energia potencial. Esse potencial aqui é um potencial elástico, é o potencial da mola. A energia cinética é 1/2 de mv quadrado, sempre isso. A energia potencial depende do tipo de força que eu tenho. Para o caso da mola, ela é 1/2 da constante elástica vezes x ao quadrado, tá? Então, se eu pegar e fizer o seguinte, eu vou escrever isso daqui, dividindo todo mundo pela energia, os dois lados da equação pela energia, e aí eu escrevo assim, ó, mv quadrado dividido por 2e mais kx quadrado dividido por 2e é igual a 1. Essa equação eu ainda posso reescrever fazendo assim, ó. Vou pegar aqui primeiro o x quadrado, eu vou escrever x quadrado dividido por 2e dividido por k, mais v quadrado dividido por 2e dividido por m, tá? Isso daqui é igual a isso daqui. Veja que eu passei o k aqui para baixo, né? Mas aqui, como é uma divisão de duas frações, então tem aquela coisa, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí você vai ter exatamente isso. Isso aqui é igual a 1. Essa equação é uma equação de uma curva no plano x e v. Essa curva é uma elipse, tá? Centrada no zero. Então, ela tem uma elipse, ela tem exatamente uma forma como essa daqui. Tá? Então, é exatamente isso como o meu fluxo mostra.
Tá bom? Então, o sistema massa-mola, nesse plano de x e velocidade, as trajetórias do objeto, nesse caso da massa, vão ser elípticas em torno do ponto de equilíbrio. Tudo bem? Entendi, tudo bem. Certo, Divino? Tem alguma coisa até aqui que você queira perguntar? Não, professor, tá dando para entender. Tá bom. Bom, muito bem. Então, vamos fazer agora o seguinte. Bom, essa curva aqui, que eu falei que era elipse, só uma observação. Se por um acaso esses dois números aqui, 2E sobre K e 2E sobre M, ou seja, se K fosse igual a M, numericamente falando, tá? Tivesse, deixar uma massa de 2 kg e uma constante elástica de 2 newton por metro. Essa equação aqui se transformaria num círculo, na equação de um círculo. Isso acontece numa elipse quando os dois eixos dela estão à mesma distância da origem, ou seja, quando essa distância daqui, ó, daqui para cá é igual a essa daqui para cá, então a minha curva aí, ela é achatada e forma um círculo, cujo raio seria a raiz quadrada desse valor aqui, 2E sobre K, tá? Ou 2E sobre M, já que nesse caso K é igual a M. Bom, mas isso é só uma observação. Vamos olhar agora para um outro caso particular, que vai nos ajudar a entender melhor ainda os tipos de esse tipo de fluxo que aparece aqui é um dos possíveis fluxos que aparecem no sistema bidimensional. Agora a gente vai encontrar outros, e assim como a gente fez para encontrar esse, particularizando a nossa discussão para o caso do sistema massa-mola, do oscilador harmônico simples, eu vou encontrar esses outros também analisando uma situação particular. Tá? Por quê? Porque é mais fácil. Tá, professor, Diga. se a gente considerou aí que não tem atrito, né? Mas se a gente tivesse atrito, a aceleração ia diminuindo com o tempo e ia convergindo para o centro, né? Isso. Aí o que A você origem. teria seria uma Mas, curva espiralada. exatamente, ia ser uma espiral. Uhum. Acontece esse caso também? Acontece, sim, acontece. Esse também seria uma possibilidade de você ter um fluxo, por caso Entendi, 2D. entendi. Tá? Isso é quando o sistema não é conservativo. Assim como, por exemplo, você poderia ter uma força externa empurrando a sua massa. Uhum, Tá? aumentando. Então, o que aconteceria? A massa se distanciaria cada vez mais da origem. Perfeito. Então, você, ao invés de ter uma espiral para dentro, que apontasse em direção à origem, você teria Uhum, uma espiral para fora. entendi. Tá? Bom, então vamos pegar aqui um caso particular. É um sistema simples, que é assim, x ponto igual a ax, y ponto igual a menos y, tá? Onde esse a aqui é um valor real. Então, ele pode ser tanto positivo, negativo ou nulo. Tá legal? A gente Ok. vai ver cada possibilidade dessas. Bom, esse conjunto aqui, né, que em forma matricial tem essa cara, ele vai nos ajudar a encontrar outros tipos de fluxos que podem aparecer num sistema linear, porque ele tem essa propriedade de que a equação de x só depende de x e a equação de y só depende de y. Então, eu posso integrar separadamente cada uma dessas equações, sem que uma dependa da outra. Tá? E ao fazer isso, eu vou ter as seguintes soluções. Então, veja, essa daqui é dx dt igual a a vezes x. Então, como é que eu resolvo isso? Fazendo aquela coisa, eu separo as variáveis. Então, de um lado eu deixo só o que depende de x, então fica dx o x igual a dt. E aí eu integro esses dois lados, né? Por exemplo, indo desde um valor x0, que seria o valor inicial, quando t igual a zero, até um valor x qualquer. Então, aqui eu tenho um dx', x' aqui só para diferenciar do valor x, igual a
integral do dt, desde 0 até um t qualquer, dt. Então, isso daqui, esse lado aqui da integral vai me dar o logaritmo de x, calculado nos extremos. Então, vai ficar x sobre x0, e aqui a vezes t. Então, essa coisa aqui, quando eu tiro o valor de x, né, vou fazer aqui todos os passos, já fiz isso antes para vocês, dá x0 exponencial de at. E se eu pegar a equação y, dy dt igual a menos y, eu procedo da mesma maneira e eu chego que o y de t seria um y0 exponencial de menos t. Tá? Então, para essa situação desse conjunto aqui, eu consigo resolver exatamente. Mas a gente vai conseguir tirar conclusões daqui que valerão para vários outros exemplos que vão vir na frente, sem que a gente precise resolver as equações desses outros exemplos. Somente baseando-se nos resultados que a gente tira desse caso em que a gente consegue resolver. Tudo bem? Sim. Bom, então, a gente vai fazer uma análise agora dos tipos de fluxos que podem ocorrer dependendo do valor que esse A assuma. Como eu falei, esse A, em princípio, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. E a gente vai varrer todas essas possibilidades. Agora, eu quero que você note o seguinte, que independentemente do valor do A, note que o valor do Y, a Y de t, ele evolui de tal maneira que o valor do Y vai decaindo exponencialmente com o tempo. O que quer dizer isso? Que por um tempo suficientemente longo, Y sempre vai para o zero, tá? Que é um dos nossos, que a origem é um dos pontos fixos, né? Como a gente já tinha visto. X igual a zero, Y igual a zero, tá? A origem é um ponto fixo dessa equação. Ok? Ok. Então, o Y sempre vai convergir para o zero. Agora, o X vai depender justo do sinal do A. Tá vendo? Uhum. Ele pode crescer exponencialmente, ele pode decrescer exponencialmente. Se o A for zero, ele pode ficar constante o tempo todo. Certo. Bom, então vamos ver agora as possibilidades que a gente tem. Então, vamos analisar os fluxos para as seguintes situações. A nossa primeira situação aqui é a seguinte, eu vou considerar A menor do que menos 1. Para a gente fazer uma coisa que fique mais simples, vamos pegar um valor fixo que satisfaça essa condição. Então, por exemplo, eu posso pegar o A igual a menos 2. Tá? Ok. Então, para essa situação, o que é que a gente tem? A gente tem o x de t igual a x0 exponencial de menos 2t. E o y de t é igual a y0 exponencial de menos t. Certo? Então, Ok. dessa equação aqui, ó, eu tenho que y sobre y0 é igual a exponencial de menos t. Tá? Uhum. Essa equação aqui, ó, do x é x0 vezes exponencial de menos t ao quadrado, não é? Exponencial de menos 2t é exponencial de menos t ao quadrado, certo? Ok. Então, se eu substituo agora isso daqui, ó, x0, no lugar da exponencial de menos t, eu vou colocar y sobre y0 ao quadrado. Tá bem? Ok. Então, daqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter x igual a x0 vezes y quadrado dividido por y0 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter aqui x0 sobre y0 ao quadrado vezes y ao quadrado. Tá bem? Sim. Eu vou chamar isso daqui de alfa quadrado, tá? E aí a minha equação vai ser assim, ó. Y quadrado, deixa eu chamar isso aqui de alfa, deixa alfa quadrado mesmo. Y quadrado igual a 1 sobre alfa quadrado vezes x. Por que eu estou escrevendo assim? Porque eu quero desenhar o fluxo no plano x e y. Então, eu quero saber qual é a forma da curva que eu vou desenhar no plano x e y, tá? Tá.
Então, essa curva aqui é y igual a mais ou menos raiz, né? 1 sobre alfa de raiz de x. Tá? E qual é a cara, então, que tem essa curva? É assim, ó. Então, se eu desenhar aqui o plano x e y, sendo aqui x e aqui y, essa curva aqui, tá? Que eu posso tirar como essa daqui também, é como se fosse uma parábola com o eixo x como eixo de simetria e não o eixo y. Tá? Uma parábola seria y igual a proporcional a x quadrado, né? Uhum. Aqui a gente tem x proporcional a y quadrado. Então, é uma parábola rotacionada. Então, eu teria uma coisa assim, ó. Aqui para os valores positivos de x, aqui para o valor negativo. Tá? Agora, note o seguinte. O fluxo, como o A é negativo, o x de t, cadê a nossa expressão? Está aqui, ó. Ele também está decaindo exponencialmente, certo? Certo. E o y já decaiu exponencialmente, como a gente tinha visto. Correto. Então, com o tempo aumentando, x e y vão ficando cada vez mais perto de zero, certo? Perfeito. Então, as setas que eu desenho aqui nessas curvas, que eu acabei de desenhar, que são os fluxos, elas apontam na direção da origem, nas duas direções, x e y. Tá? Então, aqui no eixo y também, aqui no eixo x também. O que é que significa essa figura? Significa o seguinte: se você me der como condição inicial esse valor aqui, por exemplo, com esse valor de x, esse valor de y, a minha solução vai seguir essa curva aqui, ó. X e y vão diminuindo ao longo dessa curva na direção da origem. Tá? Ok. Se eu começar com esse valor de x e esse valor de y, x e y vão evoluindo na direção da origem. Se eu começar aqui em cima do eixo x, ou seja, com y igual a zero e com esse valor de x, a solução vai fluindo ao longo da direção x para zero, com y sendo zero o tempo todo. Se eu começar nesse ponto aqui, com y positivo e x igual a zero, a solução vai evoluindo, com y diminuindo até chegar em zero e o x sempre igual a zero. Okay. Tudo bem? Sim. Tá? Então, esse é um possível fluxo para aquele sistema de equações. Então, esse fluxo é o que a gente vai observar quando eu tiver aquela condição, o A menor que menos 1. Agora vamos ver uma outra condição. Vou olhar agora um outro caso. Vou olhar agora o caso A igual a menos 1. Tá? Então, para essa situação, a gente tem x igual a x0 exponencial de menos t e o y igual a y0 exponencial de menos t. Tá? Ok. Então, essa expressão aqui eu posso escrever como x0 vezes a exponencial de menos t é y sobre y0. Y sobre y0. Tá? Então, eu vou ter aqui x igual a x0 sobre y0 vezes y. Portanto, a minha equação no plano xy é y igual a y0 sobre x0 vezes x. Desculpe, isso aí. y0 vezes x0. Né? y0 vezes x0 vezes x, tá? Vou chamar isso aqui de, sei lá, uma constante c. Então, isso aqui é c vezes x. Que curva é essa no plano xy? Não tem que dividir aí, professor? Não é x... Não, x, x igual a x0 sobre y0, certo? Vezes y. Isso, então vai ficar x vezes y0 dividido por x0. Sim, você tem razão. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é o contrário, né? Aqui é y0 sobre x0 vezes x. Eu vou chamar isso aqui de uma constante c. Então vai ficar c vezes x. Tá bom? Uhum. Que curva é essa no plano xy? Y igual a uma constante vezes x. Uma reta, né? É uma reta. Então,
meu fluxo vai ser desenhado na forma de retas no plano XY. A inclinação dessa reta vai depender do C, que são as condições iniciais, percebe? Certo. Então, eu posso ter, por exemplo, essa daqui, ó. Opa. Vou passar na origem aqui direito. Posso ter essa. Posso ter essa daqui. Né? Tá? Posso ter outras intermediárias. Então, e o meu fluxo vai ser, como o x e o y decaem exponencialmente, então, nas duas direções, as minhas setas sempre apontam na direção da origem. Porque x e y estão diminuindo com o tempo, estão indo em direção à origem, que está aqui, que é o ponto fixo. Tá? Esse ponto fixo estável, veja, todas as setas apontam para ele. Como naquele outro também. Tá legal? Perfeito. Aqui é o x e aqui é o y. E a interpretação é a mesma que eu dei antes. Se eu começar com uma condição inicial que seja essa daqui, por exemplo, esse valor de x como x0, esse valor de y como y0, o sistema vai ter um x e um t evoluindo no tempo ao longo dessa linha aqui, indo na direção da origem, no final, x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Ok. Bom, uma outra possibilidade seria a seguinte. Terceira aqui seria assim, seria o y, o a maior que menos 1 e menor que 0. Vamos colocar, por exemplo, aqui um a igual a menos meio. Né? Ele satisfaz essa condição, né? Ele é maior que menos 1 e é menor que 0. Ok. Então, para essa situação, eu tenho um x igual a x0 exponencial de... Era a vezes t, né? Então, como o a é menos meio, então isso é menos t sobre 2. E o y era y0 exponencial de menos t, certo? Perfeito. Então, eu posso pegar essa expressão aqui, y0, exponencial de menos t, a mesma coisa que exponencial de menos t sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Sim. Então, aqui eu tenho y0 vezes a exponencial de menos t sobre 2, eu posso escrever como sendo x sobre x0. Aqui, x sobre x0 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui é y0 sobre x0 ao quadrado vezes x quadrado. Vou chamar isso daqui de um alfa, novamente. Então, a minha equação passa a ser y igual a alfa vezes x quadrado. Que equação é essa? No plano xy? Uma parábola. Uma parábola. Então, o meu fluxo para esse caso vai ter forma de parábolas no plano XY. Então, vão ter essa cara aqui. Né? Se aqui for positivo, e aqui para o semi-eixo negativo. Então, como novamente, tanto x quanto y vão diminuindo exponencialmente com o tempo, as setas aqui apontam todas para a origem. Tá? Porque tanto na direção x quanto na direção y, elas decaem exponencialmente em direção ao ponto fixo, que é a origem aqui. Ok. Ok? Sim. Bom, agora vamos para um outro caso limite. A gente estava em a igual a menor que menos 1, depois a gente passou para a igual a menos 1, agora a entre menos 1 e 0. Agora vamos observar o caso a igual a 0. Então, o caso a igual a 0 leva a solução x igual a x0, aí tinha exponencial de AT. Como A é 0, então a exponencial de 0 vezes t, a exponencial de 0 dá 1. Então, fica x igual a x0, e o y é y0 exponencial de menos t. Agora, a gente tem uma diferença em relação aos outros dois casos, aos outros casos anteriores. Porque nos outros casos anteriores, tanto x quanto y iam diminuindo exponencialmente com o tempo, não era? Isso. Nesse caso, o x sempre fixa como x0, e o y está decaindo com o tempo. Tá? Então, as nossas curvas agora vão ser retas verticais, só variando na direção y. Entendi. Tá? Com o x sendo fixo. Então, isso vai formar o que a gente chama de uma linha de pontos fixos.
Porque agora eu tenho assim, ó. Então, digamos que esse aqui seja o x0. Tá. Então, o x fica o tempo todo nele e o y vai decaindo com o tempo, né? Uhum. Então, na direção y, ela se aproxima do y igual a zero. Mas o x fica o tempo todo x0. Então, se você Perfeito. começar com essa condição inicial, x0, sua solução vai variar no y, mas o x nunca vai mudar. Correto. Tá? Se você usa outro valor de x0, sei lá, esse aqui, por exemplo, tá? x0', a mesma coisa. Você vai ver o y indo para zero e o x ficando fixo no x0'. Entendi. Se você começar com x0 na origem, aqui no zero, você vai ver a mesma coisa acontecer. E assim para qualquer outro valor de x que você escolha aqui, tá? Você poderia escolher aqui à esquerda também, seria a mesma coisa, que teria um x0 2', aí as setinhas apontam para o zero no y, mas o x não muda. Ok. Tá bom? Bom, e como a última situação, a gente foi para. A gente teve o caso A menor que menos 1, A igual a menos 1, A entre menos 1 e 0, A igual a 0. Então agora só falta um caso, que é o caso A maior que 0. Então, para o caso A maior que 0, vamos pegar, por exemplo, A igual a 1. Tá? Então, eu tenho x igual a x0 exponencial de t, e o y igual a y0 exponencial de menos t, não é isso? Isso. Então, aqui eu tenho y0 vezes, veja, exponencial de menos t é a exponencial de t elevado a menos 1, né? Isso. Bom, mas quem é a exponencial de t que eu posso tirar da primeira equação? É x sobre x0. Isso. Então, vai ficar x sobre x0 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que escrever y0, x0 sobre x, certo? Correto. Então, aqui nós temos y igual a x0, y0 sobre x. Eu vou chamar isso aqui de uma constante c. Então, isso aqui é c sobre x. Você sabe que curva é essa? Não. É uma hipérbole. É assim. É uma curva que, quando x vai para infinito, y vai para zero. E quando x vai para zero, y vai para infinito. Então, ela cresce na direção da origem zero e vai para zero quando x fica grande. Certo? Então, é uma curva desse tipo aqui, ó. Tá? Se eu pego esse Ok. quadrante aqui, ela é assim, ó. Se eu venho para cá, ela é assim. Se eu venho para cá, ela é assim. Entendi. Tá legal? Agora, como é que a gente desenha as setinhas aqui? Bom, veja só. O x, ele agora está aumentando exponencialmente. Então, ele está se Uhum. afastando da origem. E o y continua decaindo exponencialmente. Então, ele está se aproximando da origem, certo? Certo. Então, as minhas setas aqui têm que ser assim. Elas têm que se afastar da origem na direção x e se aproximar da origem na direção y. Tá bom? Ok. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Se eu pegar só ao longo dos próprios eixos, vamos ligar ao longo do eixo x, ela se afasta. Então, põe aqui. Ao longo do y, ela se aproxima da origem. Certo? Perfeito. Agora, nessas outras curvas aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Então, à medida que eu vou caminhando na curva, o y vai se aproximando do zero, mas o x vai se afastando. Então, a minha curva aponta dessa maneira aqui, ó. Então, veja. Seguindo essa curva, eu tenho um y que vai caindo e um x que vai aumentando. Perfeito. Aqui, como é que é? Mesma coisa. Seguindo a curva, o y vai diminuindo, o x aumentando. Aqui assim e aqui assim. Perfeito. Certo? Certo. A gente tem esse fluxo para esse tipo de situação. Uhum. Tá? Aqui está o meu ponto fixo. Esse ponto fixo, vamos agora dar uma nomenclatura para eles.
Esses casos iniciais aqui, todos, esse primeiro aqui que a gente viu, que nos dois sentidos o fluxo aponta para ele. Esse aqui também. Esse caso aqui, e o anterior, e o posterior, esses pontos fixos estáveis nas duas direções, eles são chamados de nodos estáveis, tá? Ou solvedouro. Esse nome é emprestado da ideia de que fluxo como um líquido, como água. É como se você tivesse um buraco aqui, que fosse um ralo, Uhum. todas as linhas desse fluxo estão convergindo para ele. Entendi. Tá? Se as setas apontassem no sentido oposto, se tivesse um crescimento exponencial nas duas direções, tá? Aí não seria um solvedouro, seria um nodo instável, e aí, esse caso, a gente chama de fonte. É como se aí, ao invés de ter um buraco, você tivesse, sei lá, uma origem do fluido sendo jorrada a partir daquele ponto. Entendi. Tá? Ilustra bem os exemplos. Uhum. Esse daqui também é um nodo estável, também é um solvedouro, mas porque ele tem essa forma aqui, na forma das retas, ele também é chamado de estrela. Tá? É um nodo estrela. Esse daqui é a linha de pontos fixos. Né? Porque todo ponto X aqui é um ponto fixo. Uhum. E esse daqui, em que você tem convergência de um lado, divergência do outro, a gente chama de ponto de célula. Por que isso? Porque você tem uma célula, né? Vou desenhar uma célula aqui. A célula tem mais ou menos esse formato, certo? Certo. Se você pusesse uma bolinha aqui, ó, fizesse ela se mexer só ao longo dessa direção, ela ficaria oscilando em torno desse ponto mínimo aqui, não é? Isso. Mas se você afastasse ela aqui para a direita ou para a esquerda, o que aconteceria com ela? Cair. Ela cairia, se afastaria desse ponto aqui, não é? Uhum. Isso. Então, ela é estável nessa direção e instável nessa. Entendi. Exatamente como o nosso fluxo aqui. Uhum. Tá? Então, o nome que esse tipo de fluxo ganha é de ponto de célula. Entendi. Tá bom? Perfeito. Bom, então era isso que a gente tinha para falar hoje, caracterizar esses tipos de fluxo. A gente vai usar esse conhecimento na próxima aula. E para a próxima aula, eu quero que vocês deem uma revisada na parte de álgebra linear, sobretudo a parte que cobre autovalores e autovetores, tá? Tá bom. Autovalores e autovetores. Isso. Essa é uma parte de um conceito que a gente vai precisar usar na próxima aula, e como não dá tempo da gente ter que revisar tudo isso e ainda incluir o conteúdo da aula, então eu vou pedir que vocês deem uma olhada lá no livro, pode ser um livro de cálculo básico aí, que tem a álgebra linear, apenas para relembrar o conceito do significado de um autovalor e um autovetor, tá? Perfeito. A gente teve que fazer alguma coisa de alto valor e alto vetor com o trabalho do Lobão. Ótimo. Então, já pronto. teve Então, que, é ótimo. já teve O que a gente vai usar é algo muito simples em termos disso, mas é importante que vocês tenham em mente para a gente não ter que começar desde do princípio aí, tá bom? Senão não vai dar tempo. Tá joia. Tudo bem, Divino? Alguma dúvida que você queira pôr? Não, professor. Tranquilo. Tá legal. Então, bom, então é isso. A gente se vê então semana que vem. Tá bom, professor. Obrigado. Boa semana para o senhor. Boa semana para você também. Tchau. Tchau.